Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer Formiga, estou aqui no canal Acalásia Podcast. Estou muito feliz que você está aqui assistindo hoje esse depoimento. E quem chegou aqui hoje com a gente foi a nossa amiga lá do grupo dos Desentalados, que já foi de lá, já saiu, né, Tati? E agora está aqui para dar a contribuição dela para o canal. Estou muito feliz que você aceitou vir conversar com a gente. Muito obrigada, Tati. Eu quero que você se apresente para a galera e eu sempre começo já fazendo uma pergunta que é assim, aquele momento, aquele dia que você sentiu o que você considera o seu primeiro sintoma, um mal-estar, se foi um entalo, se foi a dor, o que foi que você sentiu aquele primeiro dia que você sentiu? Se apresenta para a galera e já começa por aí. Obrigada pelo convite para participar. Meu nome é Tatiana, sou aqui de São José dos Campos, em São Paulo. E assim, eu não consigo me lembrar muito bem de um primeiro momento onde eu senti o sintoma, porque foram muitos anos convivendo com sintomas e diagnósticos errados. Então, assim, na minha memória me vem muito a dor, sabe? Muitas vezes eu fui parar no hospital achando que eu estava com um princípio de infarto, né? E hoje em dia eu sei que não era, que eram já os espasmos, né? E os médicos não sabiam porque eu não tinha nenhum problema cardíaco. Eles faziam os exames e não tinham problema cardíaco ali. E o que causava aquela dor? Né? Mas eles viam que realmente estava com dor, que chegava a alterar, inclusive, a pressão, né? Porque a dor é forte, quem já sentiu, né? Os espasmos sabe que a dor é forte. E os entalos começaram logo depois, sabe? Os primeiros Isso entalos, foi que em que no ano? começo, isso foi 2006, 2007, Nossa, faz faz bastante muito, tempo mesmo, né? muito Você tempo. estava com que idade na época? Estava com 26 anos, se eu não me engano. 26, por aí. Tá. Aí você começou a sentir as dores, aí chegou aí no médico? Aí eu ia, procurava os médicos, porque realmente eu achava que era um infarto, né? E os cardiologistas não achavam nada, falavam assim, ó, provavelmente isso é psicológico, né? Sempre psicológico. Aí, logo depois, eu comecei a ter dificuldade para me alimentar, mas com alimento sólido. Então, era carne, pão, o arroz e feijão do dia a dia, era mais difícil para eu comer. Aí, eu fui procurar um gastro. Aí, novamente, eu ouvi que era um problema psicológico. Inclusive, um grande gastro aqui da região, renomado da região, que eu passei com ele na época, ele falou que eu estava querendo chamar a atenção do meu marido, que é por isso que Nossa, eu não conseguia comer. É. E eu vi também que eu tinha mágoas do passado e estava com um sapo entalado na garganta, e eu precisava pôr isso para fora, sabe? Umas coisas assim. meu Deus do céu. É. Por isso que eu levei 8 anos para ter um diagnóstico, né? Foi muito tempo convivendo com a calásia e sem um diagnóstico correto. E nesses 8 anos, você se alimentava de quê? Então, às vezes eu conseguia comer o sólido, mas em grande parte do tempo era sopa, suco, caldo, mingau, comi muito mingau de aveia, fubá. Aí depois, né, mais um pouco para frente, eu teve uma médica que falou para mim que eu tinha alergias alimentares. Então, ela cortou tudo. Ela cortou leite, ovo, glúten, oleaginosas. Eu não podia comer nada disso. Então, foi uma alimentação basicamente de planta, né? Então, assim, eu comia muita sopa e tomava muito suco verde para não ter anemia, mas não tinha como, né? Até chegar no diagnóstico. Como foi esse caminho? Procurei vários médicos porque eu tentava explicar para eles o que eu sentia, né? Que eu não conseguia engolir a comida. E muitos médicos não conseguiam entender o que que é isso. Eles achavam que eu tinha bulimia, anorexia, alergia alimentar, foram alguns dos diagnósticos que eu recebi. Eu recebi também o diagnóstico de ansiedade generalizada, que era por isso que eu não conseguia comer. E o médico chegou a me passar ansiolíticos fortes, e isso quase me matou, porque o remédio não descia, o remédio parou no meu esôfago,
E aquilo me Meu, causava tanta dor, porque acho que ele ia soltando, né, os princípios ativos do remédio e aquilo corroendo o meu esôfago. Enfim, foi um período bem difícil. Quando essa médica me falou de alergias alimentares, foi a primeira médica que me ouviu. Então, o primeiro teste dela foi esse. Ela falou: olha, vamos tirar tudo e vamos ver como é que você vai reagir. E a hora que ela viu que mesmo assim eu não estava conseguindo comer, ela falou: olha, então a gente vai começar a pesquisar uma outra coisa, né? Que é uma doença pouco comum aqui na região, que é a acalásia, mas a gente vai pesquisar. e E foi essa quando médica, ela era gastro? era uma gastro do SUS. Ah, Eu lembro o e nome dela aí, até hoje, porque me marcou, porque quando ela me deu o diagnóstico, eu não fiquei com medo da doença, eu chorava porque eu consegui, né, pelo saber o que menos que eu tinha. saber o que que era, né, para poder daí ter alguma coisa para fazer, né? É um norte. E, e nesse meio tempo, você não tinha feito nenhuma endoscopia? Fazia endoscopia, mas a endoscopia não Não, mostrava não o mega dava. esôfago. Não, só mostrou quando estava num grau bem avançado. Hum, Daí já estava indo, eu estava com o grau 3 indo para o 4, sabe? Que daí começou a parar alimento e foi quando o médico falou: olha, tem alguma coisa estranha aqui, né? Daí ela viu na endoscopia, né, que tinha alimento parado no esôfago, o esôfago estava bem dilatado já. Foi quando ela pediu aquele raio-x com contraste da saga, né? Fazendo manometria, fazendo os exames para ver se era Chagas, né? Porque eu nasci numa região que tem bastante casos de Chagas, que eu nasci no Vale do Ribeira. Ela falou: de repente pode ter, né, alguma coisa, e ficou incubado esse tempo todo, mas não era. A minha não tem nenhuma causa, assim, sabe, aparente. é idiopático, né? É, E depois de descobrir o diagnóstico, começou a ficar feliz, mas ao mesmo tempo, né? Começa outra luta, é, né? começou uma luta, porque eu fui encaminhada por um cirurgião, né, daqui da área, da região. Aí ele falou: olha, a gente vai operar, eu lembro até hoje, a gente ia operar no dia 3 de setembro. Eu falei: tudo Isso bem. era que Aí, ano? 2006. Tá, já era Não, em já, não, 2006. 2016, desculpa. Ah, Foi tá. Já tinha 2016. passado 10 anos, né? 10 anos dos primeiros Meu sintomas. Deus. Aí eu chego no hospital, faço, né? Já estava em jejum, porque eu não conseguia comer mesmo. Nessa época já estava difícil, inclusive, beber água, porque o meu esôfago já tinha muita pressão, então a água saía pelo nariz. Eu internado, esperando lá com a minha camisolinha, e vem uma enfermeira com uma bandeja de almoço para mim. Aí eu falei: mas eu não vou almoçar, né? Eu vou operar. Ela falou: não, sua cirurgia foi cancelada. Eu falei: mas moça, eu tô aqui porque eu não consigo comer, então não adianta você trazer essa bandeja para mim. Ela falou: olha, o doutor já vai vir conversar com você, mas sua cirurgia foi cancelada. Tenta comer um pouquinho. Aí eu já comecei a chorar, né? Falei: gente, mas quanto tempo eu vou ter que ficar esperando? As Aí pessoas eu, não têm ideia, né? Assim, tipo, acha que a e gente é não uma, quer comer porque não quer, é, né? eu ouvi muito isso. De, ai, tenta, só um pouquinho, mas fica calma, respira fundo. E não é, né? A comida simplesmente não vai, né? É bem difícil, porque você sente uma fome e todo o nosso convívio social gira em torno da comida, né? Você vai no Natal, tem uma mesa, você vai no aniversário, tem comida, você vai no Ano Novo, tem comida, todo lugar. Então, assim, é difícil, né? É complicado. Aí, depois que cancelaram essa cirurgia, que eu ia fazer a Heller, aí eles me encaminharam para fazer a dilatação com balão. Aí eu dei toda a Mas entrada. aí cancelaram por coisa deles lá mesmo. Eles Não falaram que teve não nada a tinha o ver com você. bisturi, diz que não tinha o bisturi elétrico. Ah, Que tá. tinha quebrado, tinha dado defeito, aí cancelou. Aí me mandaram para fazer dilatação. Aí quando eu dei toda a entrada na documentação para dilatação, eles falaram assim: olha, o SUS não tem balão. Eu falei: mas gente, como é que eu vou comer? Aí eles: você vai ter que conversar com o doutor. E a consulta com ele não tinha nem data para eu conseguir retorno com ele no SUS, né? E ali eu fui atrás do Facebook para ver se eu achava alguém que me ajudasse, né? Encontrar uma cirurgia, um jeito de eu comer, alguma coisa, sabe? E Já aí devia foi estar bem quando eu. magrinha, né?
Na época eu estava com 42 quilos. Eu tenho 1,61 m e estava bem magra. Os ossos já aparentes aqui, o rosto, né, bem afundado, bem magra, porque é uma época que eu já não conseguia nem beber água. Aí eu fui pro Facebook, aí encontrei o grupo, né, do Desentalos, e todo mundo naquele grupo falava de um médico em Recife, que era referência no Brasil em acalásia. Eu falei, gente, eu vou para lá, né? Aí eu lembro que eu entrei em contato com Juliana e no começo eu fiquei meio resistente, assim, porque quando eu vim fazer a Heller, quando eu fui chamada para fazer a Heller aqui em São José, eu já estava em contato com ela, eu já estava falando com ela a respeito da doença e eu poderia ir em setembro para Recife operar lá. Só que eu fiquei, gente, não vou, né? Eu não conheço o médico, não sei quem que é essa mulher que está falando comigo, vou fazer o quê lá em Recife? Aí fiquei com receio, falei, não, não vou, vou tentar fazer aqui. Aí quando cancelou aqui, aí chamei ela de novo, falei, olha, não consegui operar aqui e assim, eu preciso comer, né? Eu tenho 2 filhos para criar, como é que eu vou fazer? Aí foi aí que eu consegui o contato do Dr. Conrado lá em Recife para ir operar com ele lá. Isso em 2016. Aí eu operei no dia 12 de dezembro de 2016. Foi É, 3 anos antes de mim. Nossa, faz tempo já, né? faz. Ano que vem eu já faço 10 anos, né, que eu dez fiz a anos, é isso cirurgia. mesmo. Nossa, foi ali uma das primeiras, né? Não tinha como também, assim, para os médicos darem diagnóstico. Hoje é difícil, imagina naquela época, né? Era muito difícil e é pouco conhecida aqui na região essa doença, né? A gente não está numa região endêmica de Chagas, por exemplo, que daí os médicos conhecem mais. Então eu chegava com sintomas, os médicos não sabiam o que fazer. Eu ouvia assim vários absurdos, né, deles aqui, até conseguir fechar o diagnóstico mesmo. No começo, eu não sei como é que é hoje, né, o procedimento. No começo a gente ficava um dia inteiro em jejum, sem comer nada, depois da cirurgia, só no soro. Aí no dia seguinte a gente ficava com líquido. Eu lembro da minha emoção de tomando água, né? E, e depois a sopa, o caldo. É Desculpa. emocionante mesmo, eu entendo perfeitamente o que você sente, porque a gente passa anos e anos desejando uma comida, querendo comer, né? Que é uma coisa tão simples, né? Tomar E água, né? pois é, tomar uma água, participar de uma reunião em família, nada disso é possível, né? Assim, nada disso é possível. A gente que é mãe, você fica preocupada também como é que você vai cuidar dos seus filhos, né? Porque não tinha força para fazer nada, não tinha força para passear, para brincar, porque eu sentia muita fome, era muita fome. Não tinha energia, né? A gente não tem energia, né? E muitas vezes atrapalha o sono, porque você deita para dormir e aquilo que você tentou comer durante o dia tá parado, que ainda aquilo volta. Aí eu dormi quase 2 anos sentada no sofá, porque eu não conseguia deitar, né? Então eu lembro da minha emoção também de deitar na cama e conseguir dormir Ter uma noite deitada, de né? paz, né? Uma noite de sono. É, minha amiga, não é fácil não. Mais É só a cedo gente hoje que já passou que entende, né? sim. De lá para cá, aí voltou a comer. Como é que tá agora? Tem espasmos? Não tem? Eu não tenho espasmos, né? Porque eu perdi totalmente o movimento do esôfago. Ele é 100% morto, morto, morto. Tanto é que eu já nem faço mais manometria, né, de acompanhamento, porque não precisa, porque não tem mais os movimentos mesmo. A única coisa assim diferente de uma pessoa normal que eu tenho hoje é que eu preciso sempre da água, né? Vou comer um arroz, feijão, uma carne, eu como normal, mas sempre com água do lado, sempre com líquido do lado. Porque como eu perdi o movimento, eu preciso dar essa ajudinha para o esôfago Para trabalhar ali. empurrar, né? Mas Eu fora isso, eu também, como de tudo. eu também só como empurrando. Eu sempre falo, tô sempre com
Com a minha garrafinha do lado aqui, ó. Eu e a minha Essa, extensão. essa aqui é minha companheira também. A minha extensão, é o tempo todo com garrafinha do lado. Mas você não tem nada de espasmo lá? Nada, 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 nada. Mas até fazer a cirurgia tinha. Eu tive. A última vez que eu tive foi em Recife, logo depois da alta, que eu fui no shopping, a gente foi comer alguma coisa, né? E eu tive dentro do shopping. Foi a última vez que eu tive espasmo. E daí, né, fui, corri, tomei um remédio, tomei água e tal, e depois nunca mais. Nossa, interessante. Você é a primeira pessoa que eu entrevisto que fala que não tem mais É, espasmo. o Essa pessoal parte é tirava boa. sarro, né? Que meu esôfago é morto. É, essa parte é boa, É porque bom? depois que você faz a cirurgia, no meu caso, assim, né? O que me faz lembrar é aquele dia, assim, que dá aquela dor, que eu também tive essa mesma sensação de você, assim, de achar que tá infartando, o que que é isso? Parece que estou levando uma Aham. facada, assim, uma coisa horrível, assim. Nossa, que interessante. Por isso Nunca que, mais assim, tive. tá sendo muito bom esse canal, Tati, porque a gente meio que se estuda, assim, né? Se você for Aham. assistindo os outros episódios, mas cada caso é única, sabia? Eu vejo que tem sempre um detalhezinho de diferente, assim, de uma pessoa para outra, né? E, e aquela coisa, enquanto a gente, no nosso caso, né, que falam que não tem cura, mas enquanto a gente tem essa vida, sobrevida normal, né? Praticamente Aham. normal, tá ótimo, né? Podendo Tá comer, joia. ter qualidade de vida para comer e criar os filhos, né? Como você falou. Pois é. Hoje eu pratico até esporte, né? Faço crossfit, faço pilates, então assim, energia tem, como bem, sabe? Então assim, é outra vida, né? O peso voltou. Voltou. Hoje eu já tô nos meus 57,5 kg. Que bom, que maravilha, que coisa boa. E é muito legal É. esse canal seu falar a respeito dessa doença, né? Porque não é uma doença conhecida das pessoas. A gente pouco ouve falar dela, né? Sim, eu resolvi fazer o canal porque quando foi em 2021, eu fiz a minha cirurgia em 2019, mas em 2021 eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube. E esse vídeo Aham. viralizou. Eu contei toda a minha história, tá igual a gente está fazendo aqui, né? Um depoimento. Sim. Aí, quando foi o ano passado, há cerca de um ano atrás, exatamente um ano, que está fazendo um ano que tem o canal, eu comecei a observar que nos comentários do vídeo, desse vídeo que eu tinha feito lá em 2021, né? As Aham. pessoas perguntavam assim, mas ela ainda está bem? Será que ela ainda está comendo? Porque esse vídeo é tão antigo, não sei o quê. Aí eu vi, assim, que as pessoas tinham muitas dúvidas, assim, tipo, de como eu estava, porque já era um vídeo Aham. ali que era de 4 anos atrás, né? Aí eu pensei, cara, eu vou fazer um outro vídeo, né, para dizer, gente, eu tô bem, olha aqui, né, e tal. Tô Aí eu fiquei comendo. pensando, pois é, aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer um canal. Chegou a hora de eu ajudar, né, já, assim, cheguei numa fase Sim. que tinha um tempo já, né, eu falei, não, acho que dá para me investir um tempo, assim, pelo menos uma vez por semana para entrevistar alguém e ver isso que a gente começou a fazer. Aí começou assim, despretensiosamente, com um depoimento por mês, mais ou menos, e agora a gente já está com 20 depoimentos, né? Que legal. Graças a Deus. E está sendo muito bom, porque agora que passou, depois que passou ali dos 10 depoimentos, começou a realmente engrenar, né? E muitas pessoas estão tendo mais informação, né? Assim, Aham. porque como a gente estava conversando, agora os médicos já estão dando mais diagnósticos. Agora não tem Sim. mais só o doutor Conrado que faz POEM, tem outros médicos É. já que Ah, isso é isso é uma coisa. muito bom, né? Pois é, isso é uma coisa muito boa também, né? Tem outros médicos que estão fazendo POEM também.
Então, tá sendo bem legal, assim. Tati, eu quero que você agora pense aquela pessoa que acabou de achar o nosso vídeo, assistiu até agora, né? E eu quero que você deixe uma mensagem para ela, essa pessoa que acabou de saber que está com a calase, ou que está na dúvida dos sintomas, de alguma forma chegou nesse vídeo, e eu quero que você pense aí numa mensagem para deixar para ela. Eu acho que a primeira coisa é: existe vida no diagnóstico, né? Ah, eu Por vou mais pedir para que seja você, difícil, por mais vou que pedir para você, vou diga, pedir para você repetir, porque deu uma cortada aqui, tá bom. por favor. Eu digo para essa pessoa que, por mais que seja difícil nesse começo, por mais que seja doloroso, essa fome que você sente, isso passa, né? Isso vai passar com uma cirurgia bem feita, um profissional que você confia, isso vai passar, sabe? Você vai voltar a se alimentar, você vai voltar a comer, você vai voltar a ganhar peso de novo e ter energia para fazer suas coisas e tocar a sua vida. Você diga o seu contato, se alguém quiser falar com você alguma coisa, como é que te acha? Então, eu tenho um Instagram, né? Meu Instagram era voltado muito para confeitaria, porque durante o diagnóstico aí eu fui aprendendo receitas, né? Sem glúten, sem leite, sem lactose, sem nada. Para Ah, mim, inicialmente, e depois para outras pessoas que também tinham alergias, né? Então eu criei o canal que é o Dolce Lemon. Depois eu deixo para você aqui escrito para, né, se você quiser colocar. tá. Na época eu ensinava receitas e tal, dava cursos, né, de confeitaria, dessa confeitaria restritiva, né, para pessoas com alergias. Hoje em dia não trabalho mais com isso, tá? Mas ainda tenho o meu perfil lá e acabou virando um perfil pessoal. Pessoal, né? Tá certo. Deus te abençoe, que você continue comendo Amém. muito, né? Seja muito feliz. Obrigada, viu? E obrigada pelo Obrigada por. convite, viu? Sempre que precisar, estou aqui à disposição. Tá bom. Muito obrigada Tá por bom? tudo, tá bom? Amém. Você também, viu? Um Tchau. beijo. Outro. E você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada por você estar aqui. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Eu vou deixar aí o meu arroba do Instagram se você tiver alguma dúvida, arroba Jennifer Formiga. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!